Oi, mestre! Ah, consegui! Demorou um pouco. Acho que a minha É, conexão não está muito boa. eu acredito que a minha aqui também não está muito legal, não. Não sei, esse É, calor, não sei se o às calor vezes eu influencia. acho. Oi? Eu não sei se o calor influencia na internet. Eu estou aproveitando aqui, convidando uma galera Tá para bom. participar aqui. Deixa eu botar aqui. Tá. Se o calor influencia. O senhor acha Ou que o sei calor lá. influencia na internet? Deve influenciar, né? Porque influencia em tudo. Hoje eu saí tranquilo, voltei É cansado. verdade. De Ótimo alguma forma, pensamento. sim. E aí, tá tudo bem, mestre? Tudo bem, graças a Deus. Na correria, Tá mas no... tá tudo bem. Eu tô falando contigo aqui, mas estou convidando uma galera para entrar aqui. Que não deu para fazer antes. Tá, mas não tem problema não. O importante é a gente aqui trocar uma É ideia, porque vai ser falar gravado, né? sobre. Vai ser Vai, gravado, né? vai ficar gravado e eu quero ver se eu consigo colocar no YouTube, Pô, que eu beleza. tenho uma maneira assim, eu vou tentar colocar, tá? E aí eu. Beleza. Você tem algum canal lá, mestre? Ah, na verdade, eu tenho até um canal, mas eu não uso ele, não. Eu fiz um canal, às vezes, para botar alguns vídeos. Aí botei uns 10 vídeos ali e guardei, eu não dei importância. Quando eu fui ver, eu tinha 5 mil como é que é o pessoal quando te segue, né? 5 mil seguidores, não é É, isso? Falei, é. caramba, e tava Que lá parado. legal, hein? Tá lá parado até hoje. Eu É, vou, tem que. eu tô com ideia, assim, eu tenho muitos vídeos da época da capoeiragem, né, no dia a dia, aquele tempo todinho, tem de vários anos, pode botar de 30 anos para cá. É muita coisa. Então eu quero me organizar qualquer Nascer. dia, pegar um quartinho que eu tenho aqui de empregado e organizar tudinho, botar os vídeos lá, ver os anos e tudinho, e começar a soltar nesse grupo, nesse canal, trechos, né, das rodas do mês tal, do ano tal. E aí eu vou ver se o pessoal gostar, porque vai ter uma galera, tudo cara de bebê, já está bem mais maduro, mas tudo com cara de bebê jogando, eu acho que eles vão gostar. E se o pessoal gostar, eu dou Vai, com continuidade. certeza. Porque tem muita coisa. Eu acho É que uma assim, volta. as rodas da época da Gama Filho, as rodas de Rocha Miranda lá na Escola Pará, né, roda da Penha, e eu tenho muita coisa. Só daquelas fitas pequenas, que é da própria máquina filmadora, é uma fitinha desse tamanho assim, eu tenho 90 e poucas. E VHS eu tenho quase 200, sei lá, 200 e poucos. É muita coisa. É, Eu gravei muita muito. coisa. Tem que resolver logo, porque daqui a pouco É, acaba se perdendo, né? Tem que mexer logo para ver o que tá funcionando. Tem VHS que às vezes ela até mofa, tem que resolver até logo. apaga. Não, mas ela está guardada num lugar que eu espero que não tenha mofado, não tem umidade por perto, não tem nenhuma parede úmida, entendeu? Então, eu não sei. Pode ser que eu perca alguma coisa, eventualmente perder É alguma bom, coisa. Mas muita é coisa bom boa vai colocar ficar. sal perto. É, né? Mestre, o seguinte, eu preparei algumas perguntinhas aqui que algumas pessoas fizeram né, para saber que tem curiosidade, eu também, né? Apesar de ter sido sua aluna durante um período, Sim. tem muita coisa que às vezes a gente acaba, né? Como que o senhor começou a capoeira? Qual foi a sua primeira vez? Qual o Assim, primeiro contato que o senhor teve com a capoeira? o primeiro contato, sim, para a segunda vez, quando eu entrei, ele levou um tempinho, porque a primeira vez que eu vi a roda, uma roda de capoeira, foi no Parque de Barroso. Uma tia me levou, eu tinha aí por volta dos meus 8 anos, e fui no parque, eu, meu irmão, essa minha tia, com os filhos que ela tinha, das filhas dela também, meus primos.
e eu vi uma roda, e eu olhei assim, e eu sempre falei que eu acredito que naquela roda estavam o touro ou o dentinho. E depois pesquisando, pessoas me disseram que quem fazia uma roda naquele ano, né, era na década de 70, devia ser 72, 73, um negócio assim, era o dentinho. Mas como o touro estava sempre nas rodas, eu acredito que naquela roda estava o touro e o dentinho. Então, eu posso dizer que essa foi a primeira referência que eu tive com a capoeira, foi através dele, né? Quer dizer, e é legal também que foi na Penha, né? Que é um bairro bastante, né, histórico para capoeira, por causa de Manduca da Praia, por causa das rodas da Penha. Então eu fico assim bastante lisonjeado, né, por ter sido ali o local que eu vi primeira contato com a capoeira, e ao mesmo tempo foi o hospital do lado do hospital que eu nasci, que é o Getúlio Vargas. Então eu nasci na Penha, do lado daquele lugar onde eu vi a primeira roda de capoeira, e hoje a Penha é um polo muito forte da nossa capoeira, historicamente falando. Há quanto tempo, aliás, existe a roda na Penha? Desde quando, mestre? Que Ó, realmente é. eu já tive relatos que eu na década de 70 eu ia lá assim, mas quando eu comecei capoeira e quando eu comecei a sair de casa, né, porque antes eu era bem criança e não saía sozinho. Aí quando eu comecei a participar lá, que foi também no final da década de 70, pô, Aí, o pessoal o senhor dizia, tinha quantos anos pô, nessa época? eu tô 62, né? Eu sou de 62. Então, em 72 eu tinha 10 anos, 72 eu tinha 10 anos, 75, 13, 76. Eu acho que em 76 pode ser 77, um negócio assim. Entendeu? Então, mas o pessoal comenta que aquela roda já existe desde a década de 50, né? Então ela é bem antiga realmente, né? E é um local que eu posso dizer que a minha história dentro da capoeira ali foi bastante relevante pelas rodas, né? A qualidade das rodas que a gente participava naquela época ali, entendeu? Olha o professor Marreta entrando aí, tá entrando uma galerinha. É isso Olá, aqui. boa noite. Certo. Mestre, e aí, depois disso, o senhor se encantou, né? Mas naquela época devia ser bastante difícil ter isso, pensar nisso como uma profissão, né? Não, profissão Porque nem. Da profissão naquela época nem pensar, né? Primeira barreira que tinha que ultrapassar era o do preconceito, né? Da família e das pessoas que de fora né, falavam coisas que não sabiam, entendeu? Porque, por exemplo, na década de 70 ainda existia uma repressão muito grande, né? Com o povo negro, né? E principalmente com a capoeira, que tinha. A capoeira entrou no Código Penal várias vezes. Então, olha o Babal, é. lá da Paraíba. Babal não perde uma. Fala, Babal, forte abraço aí. Ele não perde Boa uma. noite. O Pipa Seca aí Que também. bom. Então, a repressão era muito grande e você não tinha nada acessível como tem hoje. Para você ter um berimbau, era muito complicado, porque na casa de religiosas, né, de cultos, né, africanos, você achava aquele berimbau. Ih, cara, peraí que a minha bateria está terminando aqui. Alguma coisa. Deixa eu acertar para a bateria não acabar. Então, essas casas de culto africano, você tinha, Uhum. cada macumba, né? Você tinha berimbau, mas aquele berimbau da Bahia que é para enfeite. E não tocava nada, não servia para nada aquilo. Então, para ter um berimbau, você tinha que ir numa mata, né? E pegar uma verga lá que fosse acessível e fazer um berimbau. E detalhe, hoje você vê o pessoal bota uma roupa de capoeira, sai pela rua, uma camisa de capoeira, sai pela rua. Naquele tempo a gente tinha que andar meio que escondido. Minha mãe falava, bota esse uniforme dentro da bolsa, até o berimbau a gente levava desarmado na rua para o pessoal não ver. Não era uma coisa assim, eu estou falando, não era uma coisa forte, né? Eu não vou aparecer de berimbau que a polícia vai. Não, mas tinha nossos pais falavam assim, ó, esconde esse berimbau, porque se a polícia ver, vai querer prender vocês.
né? Você e tal. Mas, Que já vinha da época deles, né? sim, De sim. tanta Bom, repressão, é. sim, então, entendeu? Então, mas isso foi morrendo com o tempo. Hoje você, se você quiser fazer uma orquestra com 500 berimbau, você liga para uma loja antecipado, né? E daqui a pouco chega os 500 berimbaus e por aí vai. Mas antigamente era realmente muito difícil, né? E hoje é bem mais tranquilo, né? Então, quer dizer, como eu falei, meus pais não aceitavam e as pessoas ainda falavam com os amigos dos meus pais. Ih, não bota na capoeira não, capoeira é coisa de malandro, capoeira é coisa de bandido, né? Capoeira é contravenção, ainda falava assim, né? Mas ela já tinha saído do Código Penal, mas tem gente que não sabia, né? Sempre foi, né, discriminada. Mas aí depois disso, mestre, aí quando que o senhor começou a entrar e começar a ministrar aulas? Como que foi essa Não, história? Porque o senhor não fez, assim, o senhor fez capoeira, o senhor fez lutas, depois a gente vai entrar um pouco tem também aquela música, né? Foi no clarão da lua. Essa música, ela marca uma história, né? sim, Ela essa música foi o maior presente que eu pude ter ganho na capoeira e numa forma de você marcar aquele momento, entendeu? Se você não sabe, se você cantar a música e você não, o capoeirista novo, né? De repente, se ele perguntar, ué, essa música é de quem? Não digo nem de quem. Às vezes eu estou num lugar e começam a bater palma e a atenção vem para mim. Aí o aluno a criança, o aluno que não sabe, ele vai perguntar, ué, por que essa música é do fulano e tal? Aí vão contar a história. Então a história vai estar sempre viva, né? Na memória do é, pessoal, entendeu? Mas assim, é verdade. é, eu comecei na década de 70, lá para 75 para 76, né? E meu mestre é o Jorge Portes Ilídio, mestre Portes, ele dava aula no fundo do quintal, numa casa que era mais ou menos 1 quilômetro de onde eu morava, que era na rua Itaperuá, número 82, no bairro de Rocha Miranda. Aí, o mestre Baiano Caxixi. Fala, mestre Baiano Caxixi, um forte abraço. Lendas são todos vocês, mestre, que deram, que dão, né, que damos nossa vida pela nossa arte, né? É Na verdade, verdade, a é gente dá a verdade. nossa vida pela nossa arte. Então, lendas somos todos nós, né? Então, aí lá, assim, muito orgulho de ter treinado num lugar bastante rústico, né? Que era o fundo de quintal. Filho, liga o ar aqui para mim. Eu tô derretendo aqui, ó. Liga o ar aí para eu tô derretendo. Pode até apagar aquela luz ali, que tem uma luz aqui. Manda um abraço para ele, para Francisco, Jaqueline. Francisco, a Kika tá mandando um abraço. Pô, tu não apagou a luz ali, que eu acho que a luz vai dar um... Puxa, melhorou aqui. O Francisco tá mais alto do que eu. Tá com 13 anos. Tá compridão, deve estar com Ele pode 1,70. aparecer aí? Ah, ele é tímido pra caramba. Eu tô aqui no É, cantinho, na mesa, não dá nem pra entrar aqui. Ah, tudo o, bem, mestre. tem um mestre falando aqui, o que ele tá falando? Só rapidinho aqui antes. Às vezes dá um delay, mas é normal, porque tem muita live que está acontecendo no mesmo horário que o nosso, entendeu, mestre? Tiago Lemos, olha o Tiago aí. Verdade, verdade. Então assim, eu comecei nessa época, no fundo do quintal, na casa do meu mestre, e eu sempre falei, eu sempre comentei que eu não tinha pretensão nenhuma de ser professor de capoeira. Eu estava vivendo um momento, na verdade. Eu tinha um amigo que era o Luiz Carlos, que era o apelido dele era Luiz Fumanchu. O pessoal da antiga, Luiz Luiz o Fumanchu, quê, mestre? Luiz Fumanchu. O pessoal da antiga tinha um jogador no Vasco, Vasco da Gama, que era Luiz Fumanchu. E ele tinha um cabelo grandão. E esse meu amigo Luiz, ele também tinha um cabelo grandão, e ele tratava do cabelo, ele tinha a maior vaidade com aquele cabelão dele, né? Foi o cara que começou a me ensinar praticamente. Né? Eu morava perto da casa dele, eu ia para casa dele, ele começou a me dar os primeiros passos. Mas assim, ele não chegou para mim e falou que fazia capoeira. A gente gostava muito de jogar bola. Aí teve um certo dia que a gente estava jogando bola num local perto da minha casa e ele teve uma hora que ele sumiu. Foi embora, ele me deixou lá jogando sozinho, a gente foi junto. Aí eu falei, pô, o que houve?
Aí no outro dia eu perguntei a ele, por que foi embora? Ele, não, eu fui treinar, porque eu treino capoeira. Olha o mestre Salamuão entrando aí. Fala lá, forte abraço. Lá é um mestre do Terra Firme, você deve conhecer. Então ele foi embora e tal. Ah, eu fui embora que eu fui treinar. Eu falei, treinar o quê, cara? Treinar capoeira. Eu falei, pô, capoeira, eu gostava de capoeira, né, daquela vez que eu vi o touro, e depois não vi mais. Pô, eu falei, pô, cara, quando for assim, me leva, que eu quero ver. Ele, ah, tu quer ver mesmo? E que ele achava que eu também não ia. Ele treinava meio que escondido, né? Tu vê? Até nessa época, era meu amigo, eu não sabia. Aí, conclusão. Um dia ele me levou, e o dia que ele me levou, até hoje eu tô com contato com a capoeira, que eu não parei mais. Mas assim, a minha pretensão no início era para ir. Quando eu vi, eu gostei muito das músicas, ritmo, eu sempre gostei muito de ritmo. Então eu falei, pô, tô num lugar que eu gosto, melhor do que jogar bola, né? Eu jogava bola, cheguei a fazer parte de time, disputei campeonato, aí eu acabei saindo do futebol, fiquei só na capoeira, porque eu tinha capoeira e futebol, eu já passava a ir para capoeira, já não ia mais para futebol, entendeu? E assim, foi me destacando, como eu sempre pratiquei outros esportes, até durante e um pouco antes da própria capoeira, eu tinha muito assim, facilidade em aprender. Tinha uma coordenação motora, né? Os meus gestos motores facilitava para a capoeira. E fui aprendendo muito rápido. Tanto que meu mestre, às vezes, ele passava um movimento novo, ele falava, tem um movimento novo aqui. Naquela época, né? 70 e pouco, muita coisa nova de lá para cá aconteceu. Então o mestre vinha com um movimento novo. Aí e tinha os caras, tudo era mais antigo que eu, né? Porque eu estava entrando naquela época, e tinha uma galera. Aí quando chegava a minha vez de fazer, pô, eu fazia com maior facilidade. Primeiro porque eu já tinha visto todo mundo fazer. E aquilo ali eu já ia me... E quando eu chegava eu fazia. Aí o mestre falava, pô, como é que tu faz? Tu já sabia? Não sabia, mas eu vi vocês fazendo. Então eu tinha muita facilidade, aí fui desenvolvendo rápido. Então, assim, eu fui começando a atropelar os caras do grupo, que na época não gostaram, né? Porque a minha graduação foi subindo e um monte... Pô, os caras às vezes não treinavam, sumia do treino. Quando voltava, era batizado e eu não faltava um dia sequer. Né? Então, assim, eu fui desenvolvendo... Isso aqui é a dedicação, né? Dedicação Porque, na verdade, o tempo da capoeira, ele tá muito relacionado à dedicação, né, mestre? Sim, não, claro, isso é uma matemática, né? Como o Mike Tyson falava, né? Se o cara treinar, acordar 6 horas da manhã para treinar, se ele souber que tem um campeão que acorda 6 horas, ele começa a acordar às 5 horas da manhã. Se ele souber que tem um campeão que está treinando 5 horas da manhã, ele começa a acordar às 4. Ele falou, e se tiver um cara treinando 2 horas da manhã, ele não vai dormir. Entendeu? Porque é a matemática, né? É a matemática. Se você encher um balde de areia, você vai botando de copinho em copinho, tem uma hora que ele vai transbordar. Se você tem um objetivo de ser um bom... Porque muitas das vezes você não está ali para querer ser o bom, nem querer ser o melhor. Mas aí quando você começa a entrar em linha de competição, esse negócio, aí você... Então o Mike Tyson falava isso. Então, se você quer ser melhor, né, você tem que treinar. Agora, aí soma o útil ao agradável quando você tem facilidade você tem facilidade, você gosta e num certo momento você acha que você vai querer ser o melhor. Ah, não, quando criança, você ainda está descobrindo a vida, mas você começa a perceber que o fato de você se destacar te coloca no meio com uma posição melhor. Você começa a ser respeitado, né? Você começa a ser valorizado, o teu mestre começa a te dar uma atenção maior. Então, assim, empiricamente você vai, aqueles conceitos, você vai assimilando. Pô, que legal, pô. Eu dou mortal. Meu mestre, uma vez, eu vi um cara dando um mortal, que era aquele que bota a mão, a gente chamava de palhaço, né? O salto do palhaço era com a mão no chão e o mortal você dava uma pirueta de 360 graus. Então tinha um mestre Davi que era o único que fazia mortal naquela época. E ele ia lá no fundo do quintal. Aí um dia eu vi ele dando mortal, eu era novo.
eu vi ele dando mortal, eu falei assim, eu sei fazer isso. E nunca tinha feito. Aí o Luiz Carlos falou que sabe fazer isso. Eu falei, sei. Então faz lá. Eu falei, não, eu não vou fazer aqui que eu não sou bobo, né? No chão duro, né? Era asfalto no chão nosso que a gente treinava. Mas eu falei, mas quando eu chegar em casa, tem o terra batida, eu vou treinar. Hoje cheguei em casa, o que eu vi ele fazendo, eu consegui fazer meio de lado e fui acertando. Naquela mesma semana tinha uma apresentação, eu não tinha nem cordel. Tinha uma apresentação no Colégio Mercúrio. Se você pesquisar, Colégio Mercúrio, depois virou Faculdade Mercúrio, que é lá de São João de Meriti. Aí fomos para a apresentação. Aí eu falei assim, mestre, eu vou fazer a abertura dando vários saltos. Aí ele, que isso, rapaz? Não, pode deixar comigo, eu vou fazer. Não, não vai fazer isso não, tá maluco? Você não sabe nem gingar direito, já quer dar mortal? Eu falei, não, mas eu já sei, eu acho que vai ficar legal mesmo. Vai ficar legal o pessoal vendo um cara dando mortal e ninguém fazia. Aí ele, não vai fazer não. Eu falei, então faz o seguinte, olha aqui. Aí tinha dentro da escola, ele estava dentro de uma sala. Aí ele, então chega para trás, aí faz aí. Aí eu cheguei para trás, aí abriu todo mundo, dei uma corridinha e dei três palhaços. Pum, pum, pum. Caramba, ele falou, caramba, você aprendeu isso aonde? Eu falei, não, eu vi o mestre Davi fazendo. Não é mentira, você faz ginástica de sola? Eu falei, não, nunca fiz ginástica de sola. Eu vi o Davi fazendo e estou fazendo agora. Aí no momento que começou a apresentação, eu saí de um lado da quadra até o outro. E nunca tinha feito, praticamente nunca tinha feito assim em sequência. Eu aprendi no terreno que eu morava, era pequeno, mas dava para dar um só, vinha correndo, dava um. Aí eu falei, dá para dar vários. Aí fiz, então como eu estava te falando, se você começa a ser um destaque, a vida do destaque, ele só não pode ficar prepotente, ele não pode se achar o melhor. Eu continuava na minha, né? Mas assim, eu fui desenvolvendo a cada dia que passava. E a partir daí, assim, fui desenvolvendo muito rápido, aprendi muito rápido. E o cara que eu entrei, que era o Luiz Carlos, e quando eu entrei, no dia que eu entrei, tem um batizado, ele ia pegar amarelo e azul. O quão bom ele era dentro do grupo, que o mestre Valdir Salles pulou a graduação dele. Falou, o Luiz Carlos não vai ser amarelo e azul, vai ser azul. Deu azul. E eu continuei treinando. Conclusão, com o tempo, o Luiz Carlos era contramestre, o tempo passou, ele era contramestre, e um dia eu encostei nele como contramestre, né? Assim, não que a minha graduação correu demais, não. Eu continuei treinando, fui melhorando e tal, e como ele, eu também não peguei o amarelo e azul, peguei todas as graduações, e foi isso. Eu me destaquei e fui crescendo, né? E isso foi bom porque você começa a ser respeitado, né? As pessoas te respeitam e por aí vai. Aí disputei o meu primeiro campeonato em 1979, né? Isso aí ficou uma coisa marcada, né? Que eu estava no campeonato, era um torneio Amizade, que o meu mestre estava programando esse campeonato e pegou todos os grupos da Baixada. A Baixada tinha muito grupo bom. E colocou no campeonato. E teve um dado momento, aconteceu uma coisa que ficou gravado, né? O mestre Cláudio Honor, que ele tinha sido campeão carioca, né? O campeão brasileiro, se não me engano, na época. Campeão brasileiro, né, de um campeonato que eu não cheguei, eu acho que eu não. Foi antes até de eu ter começado, acho que foi o campeonato de 75, foi praticamente quando eu estava começando. Quando ele chegou no clube, o clube parou, aí o mestre parou assim, tá entrando agora o mestre Cláudio Honor, campeão brasileiro, tal, carioca brasileiro, sei lá. E caramba, eu falei, caramba, que legal. E eu falei, eu quero isso pra mim. Eu quero isso pra mim, eu quero ser um campeão, quero isso pra mim também. Né? Aí fui treinando, ganhei vários campeonatos pela federação. Eu cheguei a ganhar mais de uns 8 campeonatos, fui campeão de 8 campeonatos estadual. Fui 3 vezes campeão brasileiro, que é um campeonato muito forte, que tinha na linha da federação também, né? E tudo isso até porque, né, antes, né, e durante a capoeira eu pratiquei atletismo, onde eu aprendi que você tinha, tudo que você aprendia no atletismo, tudo que você se preparava para competir. Então, quer dizer, eu levei praticamente isso para a capoeira.
Eu treinava e depois eu queria competir, tipo assim, para me, de uma certa forma, me testar. E foi o que eu fiz praticamente de uma forma empírica, né? Eu não falava isso para ninguém, mas eu estava sempre me testando. E disputei vários campeonatos até o dia que chegou o Vale Tudo. Mas o Vale Tudo ainda está lá na frente. Certo. Mas, em paralelo a isso, mestre, o senhor foi, né? Na verdade, tinha o trabalho da capoeira e, em paralelo, o senhor tem o seu trabalho, né? Tinha o seu trabalho também, não é isso? Sim. E conseguia conciliar os dois, assim? Como que era isso? Porque Na verdade, todo o eu te trabalho que conheci eu... na Gama Filho até, foi uma época, né? Eu me lembro que, nossa, o senhor fazia muita coisa por muita gente. Eu me lembro que o senhor me carregava até, conheci o Antônio nessa época. Sim. Tinha um trabalho forte ali. Sim. Conta um pouco mais sobre essa época. No tempo da... Isso assim, foi já bem antes. Peraí, tu acha que eu estou passando fases, na verdade. Continua o raciocínio, porque eu acho que é melhor. E eu, na verdade, já estou bem antes, bem depois disso tudo. Bem depois até do Vale Tudo, que teve, né, teve essa música. Sim, né? Assim, o tempo da Gama Filho, eu estava na faculdade, eu estava fazendo faculdade, e tinha vários trabalhos, né? Eu era da Guarda Municipal, eu dava aula na Rosa Azul, que era uma instituição só com criança especial, eu dava uma aula particular para o Antônio Luiz, né? Que ele tinha paralisia cerebral, eu ia na casa dele para dar essa aula. Eu ficava extremamente cansado, porque eu trabalhava na guarda à noite, eu dava serviço à noite, e praticamente não dava para dormir, ainda mais numa época que eu trabalhei no aterro, que era você andando na praia a madrugada toda, e não tinha como encostar num canto e dormir. Então eu chegava extremamente cansado na faculdade. E quando acabava a faculdade, eu ia para o Rosa Azul, dava aula num período até 5 horas da tarde. Eu chegava lá, tipo de meio-dia às 5, né? Aí dava aula até às 5. Aí acabava a aula, 5 horas ia dar aula para o Antônio Luiz na casa dele. Chegava lá às 5h30, que ia dar um tempinho para descansar, 5h30 para casa do Antônio Luiz. E da casa do Antônio Luiz eu ia lá para um casarão que tinha lá na Praça 7, em Vila Isabel, para dar aula ali também. Então, eu me lembro que teve um dia que eu estava cheio de febre, né? E eu cheio de febre, dando aula com febre. Eu mandei os alunos fazer os movimentos, abaixei a cabeça assim na cadeira. Quando eu vejo assim, todos os alunos me chamando, eu estava dormindo, apaguei ali assim, de tão cansado que eu ficava. Mas, assim, na época, isso tudo assim, contribuiu pela luta, né? Pela luta, assim, eu nunca tive nada muito fácil na minha vida. Então, assim, continua, né? As coisas nunca vêm fácil para mim, né? Tanto é que na própria guarda eu fiz um monte de coisa pela guarda, um dia me demitiram por justa causa, por uma coisa muito boba, mas eu acho que não vale a pena nem fazer esse comentário em cima de o que foi. Mas isso, entendeu? Mas, assim, sempre foi com muita luta. Minha vida na capoeira foi sempre com muita luta, entendeu? Entendi, claro. E aí, mas quando foi esse momento que aí... Porque aí o senhor começou a competir também, além dos campeonatos de capoeira, nos campeonatos de luta livre, né? Como que o senhor conheceu aí nesse caso? Quem te chamou? Realmente é um talento, vou trazer para o outro lado também, né? Para luta livre, que na verdade foi nessa época também que cresceu bastante aqui no Brasil, não foi isso? Sim, sim. Eu não sou muito a par dessa história. Mas... Tá na live aí do Gueto Marcial, o Cavalo. Desculpa, o Cavalo do Gueto Marcial tá aqui. Tá na live aí com a gente. Um grande amigo também, tem
tem um canal muito bom também sobre luta. Assim, na época da guarda, eu estava num curso. Eu era guarda e estava o melhor curso que a guarda tinha, que era o GAI, que era o Grupo de Ações Especiais. Foi quando eu fui convidado pelo como é que é o nome dele? Esqueci agora. Esqueci o nome aqui do cara que me convidou, que era deixa eu ver se alguém vai escrever aqui. Fugiu o nome do cara, nunca esqueci o nome dele, fugiu agora. Eu acho que é a idade. Eu sei que eu vou lembrar, durante eu vou lembrar. Ele, era do Karatê, como é que é? O Chagas, lembrei. Chagas, ele tinha uma loja lá no centro da cidade, onde ele colecionava os DVDs dos Vale Tudos que acontecia, Ultimate Fight e de outros estados. E um dia eu fui lá comprar alugar, né, porque ele alugava um vídeo para ver. E quando eu cheguei lá, ele falou, cara, você é o Hulk, né? Eu falei, sou eu mesmo. Pô, tô te procurando há um tempão. Eu tô querendo fazer um evento de Vale Tudo. E comecei, e tô buscando em cada luta um cara bom e tal. E pesquisei na capoeira e todo mundo me indicou você, né? Foguinho aí. Um forte abraço, Foguinho. Aí eu tava te procurando, aí, você não quer fazer? Eu falei, cara, eu não sei. Eu talvez não queira fazer porque eu tô num grupo eu tô fazendo um curso. E nesse curso, se você um curso, né, que é uma competição, tem poucas vagas. Se eu me ausentar, eu tô fora do curso. Eu não queria ficar fora do curso, eu tinha me programado para fazer, né? Que era o GAI. Uhum. Ele, não, eu vou conversar com o seu comandante, e se ele liberar, você topa? Eu falei, se ele liberar e eu não for prejudicado no curso, eu topo. Aí o Chagas tem uma lábia danada, ele foi lá e conversou com o Coronel Amêndola, que era o comandante na época, e o Coronel Amêndola aceitou, até porque a guarda municipal era nova nessa época. A guarda municipal, ela foi fundada eu entrei em 92, 93, ela foi fundada em 94. Apesar de eu ter... E em 95 foi o Vale Tudo. Então ela estava precisando de mídia, né? Ela precisava de mídia, né? Porque uma das ações dela era combater o camelô irregular, né? O pessoal fala, combate o camelô. Ela não combate o camelô, ela combate o camelô que está irregular, né? E muitas das vezes o camelô, né, tem maior rixa com a guarda municipal. Quem faz a fiscalização e tira o camelô é a fiscalização da prefeitura. A guarda municipal só vai para evitar a pancadaria, entendeu? Então, aí a guarda já estava sendo mal vista no início, né, do nascimento dela, por causa disso. De cara, assim, de repente, o camelô um dia trabalhava numa boa, no outro dia chegam uns caras trogloditas querendo acabar com o ganha-pão deles. Então a guarda precisava de um marketing, né, um marketing positivo. E o Chagas convenceu o Coronel Amêndola, que mais tarde me levou até no prefeito, que era o César Maia na época, para mostrar, né, que esse evento, se a guarda participando e de repente ganhando, né, porque eu não sabia que eu ia ganhar, poderia ajudar no marketing da instituição. E foi o que aconteceu. Eu ganhei, a guarda se utilizou muito do mérito dessa vitória, que a vitória, eu sempre falo que ela não foi só minha. Além dos capoeiristas, tiveram os caras do grupo, porque o grupo do GAI, para fazer o grupo do GAI, todo guarda que, para poder entrar nesse curso, tinha que ser praticante de uma arte marcial. Então todo mundo ali lutava, e acabou que eles foram todos meus sparring, né? Eu fazia um treino lá e tinha que lutar com um cara do judô, um cara do jiu-jitsu, o cara do boxe, do Muay Thai, o cara do Aikido, o cara do Kung Fu, tinha tudo isso lá. Então, quer dizer, foi um mérito que eu posso dizer que, apesar de eu já ter, assim, o meu conhecimento, né, eu usei muito mais do meu conhecimento, mas, assim, o condicionamento físico,
alguma experiência no chão, alguma experiência do Aikido, uma experiência, é claro que você acaba utilizando. E a gente foi campeão e levamos esse caneco, né? Esse caneco para casa, né? Através desses amigos. Agora, foi polêmico? Foi, porque foi um evento que foi criado para mostrar o poder de luta que tem o jiu-jitsu, né? Todo mundo sabe disso. Aquele evento, ele foi a única exclusiva objetivo era mostrar o potencial do jiu-jitsu como luta, né? Porque o Royce havia ganho já três Ultimate Fighter nos Estados Unidos e o Rickson, naquela época, já havia também ganho 2 Japão Open, 2 campeonatos que teve desse mesmo teor no Japão. Então, quer dizer, tinha que mostrar, vocês têm que mostrar o potencial lá no Brasil. E aconteceu, como diz o João Alberto Barreto, aconteceu o imponderável, palavras de João Alberto Barreto, aconteceu o imponderável. Ninguém achava que, né, que o jiu-jitsu podia perder, muito mais com um capoeirista, que é uma luta que eles nunca valorizaram como luta, né? Eles nunca valorizaram como luta, mas na história do jiu-jitsu você tem, em 1908 ou 1906, o Ciríaco ganhando do de Coma, você tem Rodolfo Hermani vencendo, você tem vencendo deles, você tem Rodolfo Hermani, você tem aquele de São Paulo, aquele da Bahia, poxa, me esqueci o nome agora também. Você tem uma galera da capoeira que ao longo da história, né, como é que é o nome dele? Valdemar Santana, que ganhou do Hélio Gracie. Você tem o Valdo Santana, você tem aquele mestre Boa Gente, que fez uma luta também há muitos anos. Tem uma galera, se você for fazer dar uma estudada na história desses confrontos, você vê que tem uma galera. Mas, naquela época, o pessoal que tinha o poder aquisitivo, que tinha uma câmera filmadora para filmar os confrontos, era o pessoal deles, né? Porque eles precisavam dessas contendas para divulgar. A capoeira, você pega 3 pessoas, 4 pessoas, chega na pracinha, bate palma, você faz uma roda, né? Você bate um pandeiro. Agora, o jiu-jitsu não, você tem um aparato. Olha o Flávio, psicólogo aí. Um forte abraço, Flávio. E você tem que ter ali um kimono, você tem que ter um tatame, um dojo, você tem um aparato danado para poder divulgar uma luta que é de dentro de academia. A capoeira é mais externa. Então, eles tinham que fazer esse tipo de contenda. Mas o que aconteceu, na verdade? Aconteceu muitas das vezes. Isso vendo relatos, né, de história, né, de pessoas que foram confrontadas ao longo do tempo. Por exemplo, você vem na minha academia mostrar que você é melhor do que eu. Do que um aluno meu, vamos dizer assim. O meu aluno te dá-lhe um pau. Você trouxe a filmadora. Você vai botar e vai expor isso? Não vai, né? Agora você vem aqui na minha academia e dá um pau numa aluna minha aqui. Você vai botar em todas as academias, porque a filmadora é tua. Então, boa noite, a Suzana. Boa noite. Eu não estou conseguindo acenar para as pessoas. Pessoal, desculpa aí, tá? Eu não estou conseguindo. Então, o que acontecia muito era isso. Quando eles conseguiam vencer aquela contenda, eles divulgavam, botavam na rede, né? Antigamente não tinha uma rede como tem hoje. Mas eles mostravam para todo mundo. Quando perdia, guarda esse negócio, joga fora, entendeu? Valeu, Flávio. Obrigado, hein? Então, mais ou menos isso. O universo inteiro da capoeira. Agradece o senhor. Então acontecia isso. Então, assim, quando eu venci, eles não quiseram aceitar, né? Contaram lá as histórias deles. Mas se você vê ao longo do tempo,
a luta Tá tem muito disso gravado, também. mestre. Vai estar Não, a lá, luta né? tem muito. Tem no YouTube. A luta tem muito disso. Você às vezes pode perder, você pode ganhar por um golpe de sorte, ou você pode perder por um golpe de sorte do teu adversário. Agora, fica registrado que naquele dia eu ganhei 3 lutas. Né? Naquele dia eu não fiz só uma luta. Aí eu sempre comento, quando falam do golpe de sorte, eu falo assim, naquele dia, cara, eu me arrependo de, em vez de ter ido para o Maracanãzinho lutar, eu me arrependo de não ter ido para uma casa lotérica jogar na Mega Sena. Porque era meu dia de sorte. Eu ganhei 3 lutas com 3 lutadores, diga-se de passagem. Não, mas não se arrependa, não. Às vezes não era pra... E fui, assim, declarado sortudo na noite. Fui declarado sortudo da noite. Sortudo Mega com Sena, muita técnica, né, mestre? Hoje eu estava sem a fama do foi, no clarão da lua que eu vi acontecer. Eu estava sem essa fama, mas estava cheio de dinheiro no bolso, passeando aí pelo mundo todo, né? Conhecendo as artes marciais de outros países também. Mas é isso. Mas foi isso que praticamente rolou ali naquele dia. Opa! Eu prendi o celular aqui, ele caiu com o tempo. Deixa eu botar aqui de novo. Deixa eu prender ele aqui de novo. E hoje, mestre, o senhor está ministrando aula em algum lugar? Como que está a sua história com relação à capoeira? Depois da pandemia eu dei uma segurada, né? Porque eu tenho umas criancinhas aqui em casa, ó. Tá vendo aí? Oi! Tem uma menorzinha também. Tem uma menorzinha também. 2 anos, de 2 anos. 2 não, 3. Eu não conhecia, não. Que gracinha. Esse aqui é o filho da filha da Jaque. É o Joaquim. Ah, é? Tem uma menorzinha. Daqui a pouco toda hora ela vem aqui. Então, assim, eu tinha que segurar a onda. Minha sogra também tem uma certa idade. Eu optei por ficar mais em casa, né? Só que agora não acabou daí. O filho do governador Marcelo Alencar levantou, foi e disse: acabou sim, o capoeirista venceu. Aí, ó, tá vendo aí, ó? Bato do próprio vale tudo, tá vendo? Então, assim, eu fiquei um tempo praticamente sem dar aula, né? Sem dar aula, agora que eu tô voltando. Inclusive, eu vou começar amanhã eu começo a fazer um treino para graduados lá em Madureira, né? Numa aula que tem lá, um projeto que eu estou participando, e aí vou começar, tá voltando agora, né? Graças a Deus, começar a voltar Quer ir agora. lá um dia, mestre? Pode? À vontade. Sabe que os meus espaços sempre são abertos para geral, né? Até o pessoal fala assim, eu dei aula no Sesc, aí eu falava assim, o pessoal que trabalha no Sesc normalmente não faz roda, né? Porque tem um risco, na verdade, né? Tem um risco, você não sabe a cabeça das pessoas que está indo. E você... Peraí, deixa eu ver aqui, Eliseu. Aí o que acontece? Aí mas eu sempre fiz roda assim, porque não que pelo fato de eu me garantir, mas assim, eu tenho uma boa amizade com meus amigos, então eu gosto de uma roda às vezes mais puxada, como você sabe e tal, mas todo mundo respeitando todo mundo. Então, assim, eu não admito na minha casa alguém de respeitar o outro alguém. Todo mundo que vai lá tem que ser bem respeitado. Então, sempre aconteceu numa boa. Eu trabalhei no Sesc, somando, que eu trabalhei em 2 épocas. Somando foram 8 anos e nunca tive problema. Nunca tive problema. O contramestre Muralha, um forte abraço. Roni, um abraço. Belmonte Moma. Forte abraço aí, galera. Então é isso, o Kika. Ali na época do Vale Tudo, dá para se fazer um livro gigantesco, né? Até porque o Alamana falando, na roda do Sesc e Nova Iguaçu foram marcantes. E ele esqueceu da roda
contra a Mestre Muralha, um abraço. Esqueceu da roda do Parque Radical também, olá. Também era bom pra caramba lá, o parque, às vezes, a gente fazia a roda no sol, lá tem um piscinão, né? E às vezes estava 40 graus, né? A gente fazia uma roda ali, cara, o pessoal saía da piscina e jogava, e quando começava a esquentar, voltava para a piscina, mergulhava e voltava. Pô, era muito bom. E a roda então não para, né, mestre? Não para, né? Porque quem gosta. Às vezes eu tava de tênis, né? Nessa roda, eu falava assim, eu não sei como é que esses meninos aguentam ficar descalço nesse chão, porque se você tirava o tênis assim, o chão pegava fogo, não dá pra ficar com o pé no chão. E a molecada jogando capoeira, plantando bananeira, dando peão de cabeça, isso é contagiante realmente. Esse é um dos benefícios, né? Aliás, mestre, se o senhor for assim, falar sobre, né, assim, alguns benefícios, me fala 5 benefícios e faz um resumo, assim, desses benefícios que o senhor acha assim, mais importantes que a capoeira realmente ela desenvolve no ser humano. Eu vou falar, saúde, na saúde você pode colocar diversos benefícios, né? Mas eu vou falar de outros. Saúde, você pode falar um monte de coisa, que você tem uma saúde legal, você tem um condicionamento cardiorrespiratório muito bom, foi o que eu fiz, me fez ganhar uma luta que eu fiz no Maracanã, no Ilha dos Pescadores, que é 1h20. Então, o capoeirista tem um condicionamento cardiorrespiratório aquém de qualquer outro atleta. E isso já teve alguém já que já pesquisou em cima disso e comprovou cientificamente o que eu estou falando. Né? Porque falar é uma coisa e ter uma comprovação científica é outra. Né? Então, te dá, o capoeirista, eu sou um cara extremamente tímido, né? Como eu já vi várias pessoas tímidas, né? E a capoeira praticamente tirou. Quando eu falo de capoeira, hoje eu já dei palestras, coisas que eu quase não dominava, mas o fato da capoeira é por isso que tá comendo batata frita aqui do meu lado. Estou falando de saúde, olha só. Ô, Joaquim. Eu estou comendo uma castanhinha, estou com uma fome. Esse aqui está comendo batata frita aqui, mas... Então, assim, você conhece muitas pessoas, as pessoas te respeitam, né, a capoeira tem aquilo de você ser respeitado. Você, quando vai numa festa, você dança bem, porque a capoeira, né, da Mari... Sora Mari, oi, tudo bem? Tá, já sei quem é, lá do Rio Grande do Sul. Oi, fala. Quer? Não, quero agora não, quero, mas não quero. Depois eu como. Então, assim, você tem, o capoeirista normalmente tem amigos no mundo todo, né? Ele... tem muitos benefícios. Você, quando pratica um outro esporte, a capoeira te ajuda. Eu vi um vídeo do Pedro Rizzo, que ele foi muito feliz no que ele falou, assim. Ele falou muito bem da capoeira, porque ele foi um praticante, e falou bem dos benefícios que ela... Deixa eu só beber uma aguinha. Dos benefícios, né? E comentou que todo capoeirista, quando faz uma outra luta, ele se sai bem na outra luta, mediante o que ele adquiriu, né, com a capoeira, né, aquela, vamos dizer, o tempo, espaço, você ter, pelo fato de você jogar capoeira assim, meio que para outro lutador, você lutar sem, parece que a gente luta sem um foco, né, o cara fica ali paradão para lutar o boxe, né, a luta agarrada e tal. E o capoeira fica se movimentando. Isso pra gente... É a lateralidade, né? Então, isso pra gente é muito fácil. Agora, um cara que vai lutar com um capoeirista se movimentando é extremamente difícil, porque você está acostumado, um cara no judô que luta com judô. O cara fica ali, ó, luta livre. Eu fiz luta livre também. Você chegou a fazer luta livre também, né? Na Gama Filho. Foi. Eu tenho até uma foto. Você tá...
Então, assim, na capoeira você tem muitos benefícios por fazer capoeira, entendeu? Assim, na parte de saúde, coordenação motora, nem se fala, o Alá está falando. Mas você tem, assim, uma percepção, tempo, espaço, que você pode utilizar em qualquer luta. Lateralidade, né, eu acabei de falar, o Alá está falando aí. E isso você pode utilizar a seu favor em qualquer tipo de luta, né? Então, assim, no passado eu vi assim, reportagens de jogadores de futebol que em certo momento fez a capoeira e teve com o aprendizado da capoeira evoluído, inclusive até o Rei Pelé, né, que a gente fala Rei Pelé, praticou, mas eu acho que foi muita coisa, muito pouco tempo, foi uma questão mais de marketing, né? Ele fez lá umas gravações fazendo capoeira e tal, muito legal para capoeira, mas assim, eu acredito que o Pelé já tenha nascido com tudo aquilo que ele mostrou no futebol, que já tenha vindo com ele. Ele não aprendeu aquilo não, que é diferente mesmo. Né? A ancestralidade faz parte da nossa história, né, mestre? Sim. Existe toda... hoje em dia é patrimônio imaterial, e isso daí realmente, né, imaterial a gente não consegue pegar, só sentir. Então, Sim. o que eu penso, assim, até que muitas pessoas que às vezes elas não têm nenhuma referência com relação à capoeira, quando elas olham e assistem uma roda de capoeira, sempre Sim. bate alguma coisa, assim, principalmente o fato de ser brasileiro e de saber o quão é bonita a história, né, de resistência com relação à história do Brasil e a capoeira dentro disso, né? Inclusive os estrangeiros, né, de países que sofreram alguma repressão, tipo a Polônia, que foi reprimida lá pela Alemanha. Esse pessoal vê a capoeira assim, com outra visão diferenciada da nossa, como assim, como se a capoeira tivesse sido o salvador da pátria do brasileiro na época da escravidão e tal, né? E eles veem isso com bom olhar, entendeu? O nosso amigo psicólogo aí, ó, eu estou falando aqui, eu só não falei, o Flávio, da parte psicológica, porque não é a minha área, mas eu acredito que essa área aí, ela influencia muito, o capoeirista, né, é muito influenciado também na área de psicologia, mas como não é a minha área, eu preferi não comentar nada, porque eu posso estar falando coisa errada, né? Exatamente. É verdade, todo mundo sente. Sempre tem alguém, quando eu me lembro, eu percebo isso, que às vezes eu faço, né, começo a conversar com algumas pessoas aqui em outras lives, e todo mundo que já teve algum contato com a capoeira fala, nossa, aquilo realmente me tocou de alguma maneira. Sim. E agora o Flávio está falando sobre isso, inconsciente coletivo. Eu não entendo também muito bem, não, mas penso que seja por aí mesmo. Né, mestre? Olha, eu te agradeço assim, imensamente a sua boa vontade. Eu realmente te admiro demais como pessoa. Obrigado. Inclusive, é uma coisa até que eu estava falando outro dia até com um amigo, que muita gente, né, que dentro desse meio que fez luta e realmente a capoeira, ela tem essa coisa de trabalhar muito a potência, né? E a potência, ela é força versus a velocidade. Tanto que um golpe muito, que eu penso, muito assertivo é a meia-lua de compasso, o rabo de arraia. Sim. Não é verdade? É só um pensamento aqui, breve. Mestre, muito obrigado, não vou tomar mais seu tempo.
Olha, vamos ver vamos fazer mais uma live por aí, porque Sim, sim. vale demais a pena as pessoas aí, um forte abraço, conhecerem, Parazinho. saberem um pouco mais sobre a sua história, verem, né? Te verem também, né? Te verem Pô, aqui, te verem presente.